Boa noite, queridos, graça e paz. Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê, tenha liberdade nessa noite a falar aos nossos corações. Que tudo seja para a honra e glória dele. Querido, que essa noite você alinhe a sua vida espiritual. Que essa noite nós, como igreja do Senhor, possamos viver de fato uma nova vida que Cristo nos deu por um alto preço. Que seja assim para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Eu também gostaria de estender também a minha saudação para aqueles que estão assistindo no YouTube, que vão assistir depois. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Nossas gravações, nossas ministrações, exposições bíblicas estão lá no canal nosso no YouTube. Então, se você não pôde vir um domingo na igreja ou quiser compartilhar com alguém, com algum familiar, com algum amigo, você pode ir lá, entrar no nosso canal no YouTube e compartilhar a mensagem da semana com a pessoa, com quem você quiser, ok? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, Kézia vai colocar para a gente lá, mas também pode abrir a sua Bíblia, ficar à vontade para ler na sua versão. Amém? Vamos ler? Carta do apóstolo Paulo à igreja aos Colossenses. Versículo 1 vai dizer assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças ao Deus Pai. Amém, irmãos? Essa noite nós vamos refletir no seguinte tema: uma nova vida em Cristo. E essa carta, a carta do apóstolo Paulo, que escreveu à igreja lá em Colossos, aos Colossenses, datada mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E essa carta, assim como as outras cartas para as igrejas, ela tem uma direção, um alinhamento, um ensino, instruções para aquela igreja. O livro de Colossenses contém instruções doutrinárias sobre a divindade de Cristo e falsas filosofias que estavam já acontecendo naquele tempo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas para as igrejas para que eles se mantenham firmes nas palavras e na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nessas cartas, inclusive nessa carta, ele vai exortar sobre as práticas em relação à conduta cristã, incluindo as inimizades, o modo de viver. Foi escrito expressamente para derrotar a heresia que havia surgido naquela época no meio da igreja e também para os nossos tempos. Por isso que a Bíblia ela é atual, porque ainda hoje, se a gente não tiver cuidado, nós somos levados por vento de doutrinas, ensinamentos falsos. Então nós precisamos ler a palavra de Deus com os nossos corações abertos e sempre na direção do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, nessa noite, esse texto é lindo. Inclusive, esse texto ele é muito autoexplicativo. O apóstolo Paulo está dando instruções à igreja. E muitas das vezes, irmãos, é um tipo de texto que nós pulamos da Bíblia. E geralmente, quando nós pulamos algum texto da Bíblia, porque aquele texto está falando diretamente ao seu coração. E quando eu estava passando nesse texto, Deus colocou no meu coração e tocou no meu coração e rasgou a minha alma. Porque muitas das vezes nós viemos para a igreja, nós somos crentes, confessamos a Jesus, temos a certeza da nossa salvação, mas a nossa conduta cristã, a nossa vida diária em Cristo Jesus não está alinhada com aquilo que nós lemos, que nós devemos seguir. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês são de Deus, porém, vocês precisam viver pela fé e precisam viver de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo próprio Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vamos ler aqui, irmãos, e vamos entender, ver, observar algumas evidências muito explícitas nesse texto de como nós devemos viver essa nova vida cristã. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, nós vamos falar por alguns minutos, nós vamos citar alguns versículos desse texto, e você não fecha a sua Bíblia por enquanto, ok? A primeira evidência que nós vamos observar nesse texto, irmãos, é que nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, buscar as coisas que são do alto. Versículo 1 vai dizer assim, portanto, aqui o apóstolo Paulo já está encerrando um pensamento do capítulo 2. No capítulo 2 ele está falando da questão da moralidade cristã, da verdadeira moralidade cristã, do ensinamento. E aqui ele vai dizer no versículo 1, portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo. O que significa isso, irmãos? Ressuscitar em Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 6, ele vai explicar que nós, quando somos batizados, quando aceitamos a Jesus, quando somos alcançados pela sua graça, nós morremos. E em Cristo Jesus, no batismo, aquele simbolismo, nós somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo, amém? Todos aqui ressuscitaram em Cristo Jesus, nesse sentido. Nós agora vivemos em Cristo Jesus. Então, porque nós vivemos em Cristo, ele continua, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, versículo 1. Então, nós precisamos procurar. E nós percebemos que muitas das vezes nós estamos procurando muitas outras coisas terrenas que não são do alto, que não são espirituais, que são carnais. E observe que ele vai continuar no versículo 2. Olha só, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Por que ele está falando isso? Porque se a gente se distrair, se a gente deixar uma brecha sequer, nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa vida vai ser direcionada para outras coisas terrenas. Então ele vai dizer, mantenham o foco na palavra, no Evangelho. Obrigado.
mais uma pedrinha na sua coroa. Então mantenham o foco naquilo que realmente interessa. O que interessa? A nossa vida em Cristo Jesus. Não estou falando aqui que você deve, viver na igreja todos os dias, 24 horas. Não é isso. Nós temos a nossa vida diária, corrida. Sim, todos nós temos as nossas preocupações, os nossos problemas, nosso trabalho, nossas famílias. Mas ele está falando aqui para você, o seu pensamento, ele precisa se manter nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 2, Kézia. Coloca para mim aí. Então mantenham a sua vida, os seus pensamentos, o seu foco nas coisas que são eternas, nas coisas que são do alto, naquelas coisas que são elevadas. Isso é muito interessante. Ressuscitamos em Cristo, através do batismo, a nossa nova vida agora. Agora nós devemos nos preocupar com as coisas do alto. Precisamos de manter nossos pensamentos nas coisas que são de Cristo, da igreja, não nos focarmos nas coisas que são terrenas e que são passageiras. A Bíblia vai dizer o que é a vossa vida. Tiago vai dizer isso na sua carta. A nossa vida é como a neblina, que hoje está aqui, agora está aqui, daqui a pouco ela pode ser dissipada. Então nós precisamos viver com a nossa mentalidade, essa nova mentalidade nas coisas que são do alto. Então pessoas que têm uma nova vida em Cristo Jesus, são pessoas que pensam, que caminham com as coisas do alto na sua mente. Não se deixam levar pelas coisas terrenas. Então o convertido, agora ele ganha uma nova natureza, uma nova identidade. Por isso devemos nos esconder em Cristo. Ele é a nossa segurança, o nosso refúgio. Amém, irmãos? Porque ele vai dizer aqui no versículo 3, pois vocês morreram. E de fato nós morremos. E às vezes é estranho a gente falar isso. Como que nós morremos se nós estamos vivos? Nós morremos para o pecado. E nós ressuscitamos agora em Cristo Jesus para essa nova vida. E ele vai dizer no versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. E a tradução aqui no grego para escondida é segurança. Agora nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós agora não podemos viver desesperados, sem esperança. Viver de um lado para o outro, batendo cabeça de um lado para o outro, porque agora nós temos um fundamento, agora nós temos uma nova identidade, nós agora temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Versículo 4, quando Cristo, e essa expressão é linda, irmãos, na minha versão aqui na NVI vai dizer que é a sua vida, Cristo é a nossa vida, amém, irmãos? Amém, igreja? Vou ler novamente. Cristo é a nossa vida. Ele é tudo para mim, tudo para você, tudo para a igreja. Tem tudo a ver com Ele. Não é sobre nós, não é sobre mim, sobre você. É sobre Cristo Jesus. Quando Ele for manifestado, nós também seremos manifestados na glória. Aqui ele já está falando um ponto futuro, para a segunda vida de Cristo. Então, a primeira marca, a primeira evidência, o que é evidência, irmãos? Aquilo que nós podemos ver, nós podemos palpar. Por exemplo, você que gosta de séries, que tem essa investigação criminal, então quando existe um crime, os investigadores eles vão até o local e vão colher o que ali? Evidências daquele crime para que eles possam desvendar. Então, qual é a evidência que você é uma nova criatura, que você é um novo ser humano em Cristo Jesus? Então, essa primeira evidência é buscar as coisas do alto. Irmãos, muitas das vezes a gente se pega falando só de coisas terrenas. Não que elas não sejam boas, coisas saudáveis também. A gente pode falar de futebol, a gente pode falar de comida, entre amigos, nos divertir. Isso é muito saudável, é natural, nossas relações, são as nossas relações diárias. Mas nós não podemos perder o foco, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, mantenham o foco, o pensamento nas coisas do alto. Nós precisamos falar das coisas do alto.
confessarmos uns aos outros nossos pecados, orarmos juntos. Muitas das vezes nós nos reunimos como cristãos, e se um cristão fala assim, poxa, nós estamos aqui agora, eu senti no coração da gente orar, muitas pessoas às vezes olham assim, ué, como assim vai orar? Gente, vai orar, é algo natural do cristão, orar. E às vezes os próprios crentes, nós, eu estou me incluindo também, nós achamos algo anormal. Quando nós vamos nos reunir e vamos orar, e vamos, assim, vamos ler um versículo. É natural. Isso é a nossa essência, é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Então, se você se pegar orando sozinho ou cantando um louvor, você não está com defeito de fabricação, você é crente. Amém, irmãos? Nós agora nascemos de novo, é natural. Não se sinta um anormal, uma pessoa totalmente, bem que nós somos considerados, né, muitas das vezes extraterrestres, né, mas porque a Bíblia vai dizer que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Então, buscar as coisas do alto, em Cristo Jesus, que é a nossa segurança. E aí, a partir do versículo 5, tem a segunda evidência, que é, irmãos, de fato, o morrer para a nossa natureza pecaminosa e terrena. O apóstolo Paulo, ele vai, agora a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele vai dizer o que, irmãos? Tudo. Não é metade ou só algumas coisas, é tudo. E aqui ele coloca aquela lista que muitas vezes nós pulamos nos evangelhos ou na palavra. E as cartas do apóstolo Paulo estão recheadas dessas listas terríveis. Aqui ele vai dizer, façam de tudo. Tudo que vocês puderem, tiver alcance de vocês, né? Façam morrer. Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria. Isso não pertence mais a vocês. E aqui, irmãos, a gente precisa abrir um parênteses e falar algo importante. Nós nascemos em Cristo Jesus. Nós temos consciência disso. Mas ainda nós continuamos pecadores. Há duas naturezas, a natureza pecaminosa que ainda habita em nós, mas a natureza agora de Deus, esse novo nascimento. Nós estamos estudando aqui, aos domingos pela manhã, Atos do Espírito Santo. Nós agora recebemos o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai nos direcionar, vai nos ajudar a lutar e a vencer essa vontade terrena pecaminosa. Porque pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Ninguém pode bater no peito, irmão, e dizer assim, hoje eu não vou pecar. Ou bater no peito e dizer assim, eu não sou um pecador. A própria Bíblia vai dizer, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Todos pecaram, todos, menos Jesus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida em santidade. Então façam morrer. Vocês têm se esforçado. Eu tenho me esforçado para fazer morrer essa vontade pecaminosa, porque ela vai vir, irmãos. Porque essa natureza pecaminosa, ela veio, ela entrou na queda em Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão. Então por isso que nós, muitas das vezes, nós lutamos contra alguns pecados que nós sabemos que é pecado, mas nós precisamos lutar, irmãos. Então peça ao Senhor força, peça ao Senhor direção para você enfrentar essa natureza terrena que ainda habita em você, que só vai sair, irmãos, na plenitude em Cristo Jesus na eternidade. Até Ele voltar, nós vamos ter essa, não sei se é dicotomia a palavra correta, dentro de nós. Você quer fazer algo, igual o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, ele está querendo fazer, eu não consigo. E aquilo que eu quero eu não faço. Para você ver o apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, ele tinha esse conflito dentro dele. E é difícil, irmãos, mas nós em Cristo Jesus podemos. Então, nós precisamos fazer morrer essa natureza pecaminosa que habita em nós. O convertido, ele modifica essa natureza, ele precisa aprender
a lidar com essa natureza pecaminosa, entendendo que agora ele tem uma nova vida, ele agora tem uma nova mentalidade. Aos Romanos, Paulo vai dizer, vocês agora estão vivendo uma metanoia. O que é uma metanoia? Uma metamorfose, uma mudança de mente. Nós não podemos mais pensar e agir como nós fazíamos anteriormente. Ele vai continuar no versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, porque a ira de Deus está sobre aqueles que são desobedientes. E nós podemos falar aqui com segurança, irmãos, que a ira de Deus está sobre os ímpios, aqueles que ainda não entregaram seus corações ou não foram alcançados pela graça do Senhor. A ira de Deus está sobre eles. A ira de Deus estava sobre mim, estava sobre você, mas nós fomos alcançados, resgatados pela graça, pelo amor e misericórdia de Deus. Graças a Deus por isso, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós éramos dignos dessa ira, mas aprove ao Senhor nos escolher e nos salvar. Por isso nós precisamos viver essa nova vida em Cristo Jesus com toda a intensidade, irmãos. Com toda a alegria, com todo o prazer, não como um peso, um fardo. Agora eu sou crente, agora eu não posso isso, não posso aquilo. Não! É muito mais do que isso, irmãos. Porque muitas das vezes nós aprendemos, e de forma equivocada, que ser crente é eu não posso, não posso, não posso. E aí é colocado sobre nós um fardo legalista e moralista que nos consome. E aí ao invés de a gente andar pela fé, agradecido, né, pela graça de Deus, nós andamos preocupados em dar um passo errado e pequei. E agora que deu tudo errado, vou perder minha salvação, fico desesperado. Porque existe a questão moral, lógico que existe. Mas nós não podemos buscar o favor de Deus pela moralidade. Agora eu sou um correto, então por isso eu agrado ao Senhor, e por isso agora o Senhor vai me favorecer. Não! A minha conduta cristã é correta porque eu já fui alcançado, amém, irmãos? É diferente, muda tudo. Porque eu fui alcançado pela graça, agora eu vou viver essa nova natureza em Cristo para agradar ao meu Deus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, não é questão sobre não pode, é questão vai agradar ao Senhor, vai edificar a minha vida, vai edificar a igreja. Nós precisamos pensar nisso, irmãos, e viver essa nova natureza com toda a alegria. No versículo 5 ele vai dizer, irmãos, façam de tudo para mortificar, para matar essa natureza que ainda luta dentro de você. Porque ela é real, para você e para a gente, para mim, para os pastores, para a liderança. Não pense que só você passa por batalhas, não pense que só você passa por dificuldades, irmãos. Todos nós passamos. E vou falar mais, o próprio Cristo passou por tentações. O Espírito Santo, né, de Deus o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou ali, mas foi o Espírito Santo que levou ele ali para ser tentado. Então a velha natureza não deve ser renovada ou reformada. Muitas vezes fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma reforma aqui, entendeu? Isso aqui está muito ruim, vou dar só uma melhorada aqui, para dar uma maquiada. Não, não é isso. Essa velha natureza deve ser morta, você precisa matar essa velha natureza. E essa velha natureza ela tem valores, ela tem hábitos e tem práticas pecaminosas que fazem mal para a sua vida cristã, que faz mal para a sua conduta, para a sua caminhada de fé. Por isso que muitas das vezes nós nos vemos, né, agarrados espiritualmente, nós não avançamos para a maturidade cristã, porque nós não entendemos essa nova vida em Cristo Jesus. Então essa evidência precisa estar muito clara, primeiro para você, para a sua mentalidade, quem eu sou agora em Cristo Jesus. Agora eu sou filho de Deus, eu preciso agora viver para a glória de Deus. E essas evidências, irmãos, elas precisam ser demonstradas para a sociedade. Que quando as pessoas olhem para mim e para você, elas possam ver Cristo.
um cristão autêntico, de verdade. Porque nós agora temos o quê, irmãos? Um novo tipo, uma nova forma de viver. O apóstolo Paulo continua no versículo 7, não feche sua Bíblia. Essa vida em desobediência, ele vai dizer no versículo 7, as quais vocês, nós praticávamos no passado, quando costumavam a viver nelas. E aqui viver, a tradução é andar, nós andávamos nessa desobediência, debaixo da ira de Deus. Mas agora, nós, versículo 8, olha que coisa linda, agora o apóstolo Paulo já está mudando as coisas. Preste atenção como o apóstolo Paulo é muito didático na sua ministração, nas suas instruções. Mas agora, abandonem, olha os verbos, mantenham, procurem, façam. Agora ele vai dizer, abandonem. É a nossa responsabilidade espiritual. Eu e você que temos essa responsabilidade. Abandonem todas essas coisas. 2 pontos. Lá vem outra lista. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não convém mais ao povo de Deus, a um convertido, palavras torpes, palavras vulgares. Não cabe mais. Abandonem isso. Isso não agrada ao Senhor, isso não edifica a sua vida, isso não edifica e não testemunha de Cristo para as pessoas. Então nós precisamos entender isso. O efeito natural da nova vida em Cristo é a mudança de direção. Entendeu, irmãos? Conversão quer dizer isso. Conversão, eu estava indo para um caminho, para uma direção, e eu me converti, mudei de direção. Eu estava indo em desobediência, debaixo da ira de Deus, mas Cristo Jesus, na cruz do Calvário, me resgatou, me mudou de direção, me deu uma nova mente, uma nova vida. E muitas das vezes eu e você estamos desperdiçando essa nova vida, esse privilégio de ser chamado filho de Deus, muitas vezes por coisas pequenas, terrenas e passageiras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja em Colossenses, aos Colossenses. Preste atenção ao que vocês estão fazendo na vida de vocês. Vivam para a glória de Deus, abandonem essas coisas. A ira, a indignação, a maldade. Maldade, irmãos, não combina com aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele continua no versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado a cada dia. É uma renovação, é diário, em conhecimento à imagem do seu Criador. Aleluia! Nós precisamos abandonar, nos despir desse velho homem, deixar, de fato, falar assim, meu irmão, não quero mais papo com você. É isso, e agora eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós agora somos cidadãos do céu. E isso é lindo demais. O Hernandes Dias Lopes vai dizer, um pregador conhecido, presbiteriano, que a verdadeira conversão pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Ou seja, tudo está em Cristo, agora Cristo habita em mim e em você. O Espírito Santo de Deus. Vocês estão perdendo cada aula na parte da manhã, irmãos, sensacional. Quem está vindo está sendo a cada dia, cada domingo, porque está sendo bom demais. A gente tem aprendido muito. E essa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, que está no meio da igreja, ele vai nos ajudar a viver essa nova vida em Cristo Jesus. Continuando, versículo 11 vai dizer que a nossa vida não tem mais... Então, por isso, irmãos, porque nós estamos em Cristo agora, nós somos um corpo, uma família, não tem mais distinção, não tem mais preconceito,
Não tem mais separação entre classes sociais, de raças, de condição financeira. Não, nós agora somos todos em Cristo. Ele vai dizer assim, Cristo é tudo, está em todos, versículo 11. Isso é bênção, irmãos. Então, a evidência dessa nova vida é buscar as coisas do alto, morrer para a nossa natureza pecaminosa. Isso precisa estar na minha vida, estar na sua vida, como evidência, sabe de quê, irmãos? De uma verdadeira conversão. Eu estava falando lá na PIB, lá na aula, na quinta-feira, que tem ministrado lá na PIB, que muitas das vezes, muitos líderes ficam com seus cabelos brancos, ficam estressados e tentam discipular pessoas que ainda não se converteram. Pessoas que estão frequentando os bancos, que estão vindo a igrejas, as igrejas como meros religiosos. Elas pensam assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu estou agindo dessa forma religiosa, correta, então Deus está comigo, Deus está me abençoando. É muito mais do que isso, irmãos. Então, muitas das vezes, para a gente reconhecer uma verdadeira conversão, a Bíblia vai dizer que tem um fruto do Espírito. Se a gente for lá para Gálatas 5:22, a gente vai saber quais são os frutos, esse fruto do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, para mim e para você, a partir do versículo 12, e aqui ele já muda totalmente de assunto. Olha só como é que ele diz, que assim como essa nova evidência de uma nova vida em Cristo, é buscar as coisas do alto e morrer para a nossa natureza humana, a partir do versículo 12, nós temos as evidências daqueles que estão sendo santificados diariamente nesse processo. No versículo 12 ele vai dizer assim, portanto, ele está aqui encerrando o pensamento, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda, o que, irmãos? Me ajudem? Profunda bondade, humildade, mansidão, paciência. E vai continuar, versículo 13, suportem uns aos outros. E você sabe que suporte aqui, né, é de dar suporte, não é, pô, vou ter que suportar fulano, não aguento ciclano, não é isso, é ser suporte, é ser apoio, é ser ajuda. Aqui nós temos aqui, suporte de violão. Imagine, aqui, está exemplificado aqui, suporte para colocar o microfone, um suporte para colocar o teclado, porque se não tivesse suporte, o teclado ia cair no chão, ia quebrar. Então nós precisamos suportar uns aos outros, cuidar uns dos outros, dar apoio uns aos outros. Isso vai o quê? Evidenciar a nossa santificação, a nossa conversão. Porque nós somos o quê? Versículo 12, um povo escolhido, santo e amado, povo de Deus. Então isso precisa ficar evidente para as pessoas, que nós somos separados, amados. E aqui, irmãos, é muito lindo essa palavra aqui, revestivos, ou revistam-se. E aqui é interessante, eu gostaria de colocar, imagine um guarda-roupa. É como se você tirasse as suas roupas sujas, né, aquelas roupas da antiga natureza, que é a ira, a imoralidade sexual, a impureza, e você vai naquele guarda-roupa e pega agora essas roupas novas, dessa nova natureza. E aí você, muitas das vezes, deixa aquela roupa da antiga natureza lá no guarda-roupa, joga fora, irmão, queima, em nome de Jesus, literalmente. Revistam-se, vistam-se novamente, agora com uma nova roupa, com uma nova mentalidade, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Como nós precisamos praticar isso aqui, irmãos? Não é fácil no tempo que nós vivemos, nesse caos. E interessante, observe que todas essas características, esses atributos aqui, irmãos, eles não estão de forma vertical, mas eles são horizontais. Ou seja, nas nossas relações.
Nas nossas relações, viva essa nova vida em Cristo, demonstrando profunda compaixão pelas pessoas. Nessa nova vida em Cristo, demonstre com a sua bondade, com humildade, mansidão, paciência, suportando, apoiando uns aos outros. E ele vai dizer aqui ainda, perdoando assim como Jesus, como Deus te perdoou. Uau! Aí sim nós vamos demonstrar, nós vamos evidenciar que somos de fato cristãos, que somos de fato verdadeiros cristãos, que temos realmente uma nova vida em Cristo. Versículo 13, ele vai dizer, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, mais uma vez ele vai dizer o que, irmãos? A palavrinha aí, revistam-se de quê? De amor. Versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Nós precisamos viver isso aqui na nossa prática. E o apóstolo Paulo sabia que a igreja, que os colossenses precisavam ouvir essa mensagem, assim como nós precisamos ouvir hoje, em 2024, que nós precisamos evidenciar a nossa conversão, que precisamos agora colocar a natureza que nós recebemos de Cristo, essa nova vida em evidência, e ir matando, e mortificando, jogando para fora o velho homem. Não é para dar uma modificada no velho homem, dar uma arrumada, não. É para pegar essas roupas velhas, esse guarda-roupa velho, se precisar jogar o guarda-roupa todo, joga tudo fora e revistam-se daquilo que é novo. Porque agora, como vai dizer aqui no versículo, revistam-se do novo, no qual você está sendo renovado em conhecimento da imagem de Cristo diariamente. Nós agora somos uma nova criação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é lindo demais. Eu gostaria de fechar com vocês, lendo Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 20. O mesmo apóstolo Paulo está falando agora aos Efésios. Talvez você entrou aqui essa noite com dúvida se realmente você é convertido. Talvez essa noite o Espírito Santo está ministrando no seu coração que você precisa evidenciar essa conversão, que você precisa ter certeza que você é salvo, que você é cristão, que você faz parte do corpo de Cristo, a igreja, e você precisa evidenciar essas características aqui dessa nova criação. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 20, Efésios 4, 20, ele vai dizer assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo? De fato. Espera aí, esse texto mesmo? A partir do versículo 20. Isso mesmo. Perdão, é isso mesmo. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando antigamente, ou quando a antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos do novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, o que, irmãos? A mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Ele está reforçando aqui também agora aos Efésios. Nós precisamos nos revestir do novo homem e deixar o velho homem para trás. E avançarmos como igreja do Senhor. Agora imagina, irmãos, cada cristão, cada pessoa, entender essa verdade, né, Roberto? Colocar essas verdades
essas características em prática na sua vida diária, meu irmão, uma potência que nós vamos ser. Imagina cada membro aqui da CIB entender quem ele é em Cristo Jesus, viver essa nova vida em Cristo com toda a seriedade, com toda a intensidade, colocando essas evidências na sua vida, irmãos. Nós vamos testemunhar, nós vamos pregar a mensagem do Evangelho e nós seremos uma potência nessa localidade, irmãos. Amém? Tudo para a honra e glória do Senhor. Mas para isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos reconhecer quem nós somos em Cristo e o que Ele fez por nós. A obra redentora de Jesus na cruz. E aí, de fato, nós agora vamos viver e andar não com pensamento mais nas coisas terrenas, mas nosso pensamento vai estar elevado nas coisas do alto, para que Cristo seja exaltado e nosso testemunho alcance todas as vidas para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Que assim seja para a glória de Deus. Que você essa noite possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que você possa viver esse novo de Deus na sua vida. Essa nova mentalidade. Eu fazia isso não agradava ao Senhor. Isso trazia a ira de Deus para a minha vida, mas agora Cristo morreu por mim na cruz, derramou o seu sangue. Agora eu preciso viver de uma forma digna desse sofrimento, desse sacrifício. Não porque eu preciso encontrar o favor de Deus naquilo que eu faço, mas porque Ele já fez por mim. E agora eu preciso agradar e viver para a honra e glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E assim nós vamos vivendo, irmãos, a cada dia, a nossa caminhada de fé, até que Ele venha. Chama a Jaque, nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor. E que você saia dessa noite aqui, revestido de poder do Espírito Santo, para viver essa nova vida. E você que está nos